Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso Ortopedcast. Agora, nessa nova temporada, a gente vai trazer também esse conteúdo aqui para o YouTube, para a gente poder, que o meu objetivo é me aproximar um pouquinho de vocês e para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre outros aspectos da odontologia ou da ortodontia que não estão necessariamente associados ao sucesso, à conduta clínica propriamente dita. Tá? Mas um pouquinho, compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses 20 anos. Então, antes de a gente começar, para quem não conhece aí a Orthoped Learning, vou deixar aqui o nosso site orthopedlearning.com, para quem tiver interesse em acessar o conteúdo, lá tem bastante conteúdo online sobre ortodontia e ortopedia na infância. E vou deixar também o site da academia, academiaodontologia.com.br, e o meu Instagram profissional, ju.andriane.org, para que vocês possam aí nos seguir, se interessar nesse tipo de conteúdo, enfim, e apoiar o nosso trabalho. Também peço, quem puder nos seguir aqui no canal no YouTube, porque essa também é uma forma de divulgar o nosso trabalho, curtir os nossos vídeos, né, para que a gente possa aí ter um retorno desse nosso tempo, enfim, e desse nosso trabalho sendo realizado aqui na internet, joia? Então, vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai conversar sobre como evoluir na ortodontia, ou posso dizer como evoluir na odontologia, a necessidade de sair da nossa bolha intelectual. Esse é um aspecto que, quando eu pontuei os temas desse Ortopedcast dessa temporada, eu procurei trazer dores que eu já senti, né, para compartilhar com vocês. E a necessidade de sair da bolha intelectual, para mim, ela foi vital para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, na segurança clínica que eu tenho hoje, na segurança da conduta clínica, da conduta terapêutica que eu tenho diante do diagnóstico e planejamento dos meus pacientes. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Pereira Andriani, estou me apresentando lá quase no meio do vídeo, mas eu sou ortodontista, especialista em ortodontia, mestre em ortodontia, meu título, na verdade, é ortodontia e ortopedia facial. Um pouquinho antes da minha formação, houve uma divisão entre título de especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, até então era um título só. Mas, de qualquer forma, hoje eu acho que é só quem é especialista em ortodontia é só ortodontia, ortopedia funcional é só ortopedia funcional, apesar de que isso é uma diferença de filosofia, apesar de que na prática, assim, nos cursos não teve muita mudança, tá? Isso é mais uma questão de conselho, de gestão, enfim, muito mais administrativa e burocrática do que na prática mesmo mudar a formação daquele profissional. O fato é que a minha formação foi muito numa ortodontia muito tradicional, e eu costumo dizer que eu me formei, quando a gente entra na especialização de ortodontia, a gente está muito voltado para aprender a colabrect, biomecânica, aprender, entendeu, né, como posicionar um bracket, como finalizar, quais são os fios, sim. A ortodontia é uma especialidade tão à parte daquela odontologia que a gente tem na graduação, que a gente acaba tendo muita coisa para focar num curto período de tempo. E isso, pelo menos, foi a minha visão, né? O meu curso, ele era um curso de 2 anos e meio, na época semanal, de quinta a sábado, então a gente tinha uma dedicação, em relação aos cursos de hoje, curso de especialização, uma dedicação intensa. Nós tínhamos clínica, quinta, sexta e sábado, com diferentes professores, com diferentes condutas terapêuticas, cada um com uma visão. Isso é muito legal, permitir ter uma visão globalizada, assim, né? Depois conseguir de uma forma coerente, analisar e interligar essas condutas terapêuticas distintas. As mesmas vezes, como aluno, a gente se vê perdido. Ai, o fulano falou aquilo, o ciclano falou aquilo, para onde que eu vou? Né? A gente tem que ter um pouquinho de cautela nisso, porque essa divergência, ela é saudável e ela é importante, apesar de que no começo que a gente quer um guia, né? Uma orientação de como seguir, e é isso que a gente procura oferecer aqui no Orthoped Learning, um guia. E depois, lá na frente,
para que o aluno consiga sair da sua bolha intelectual, né, e a gente consiga trabalhar diferentes condutas com um arsenal terapêutico muito maior do que aquele que nos foi apresentado. Bom, o fato é que mesmo com essa dedicação intensa do curso, eu sentia que eu não sabia tratar o paciente infantil. Ah, como é que eu não sei tratar o paciente infantil? Eu ainda brinco com os alunos, ou era muito burra, assim, né? Eu era uma dedicada, tá? Ou o curso não tinha me preparado direito. E só depois que eu fui entender que, na verdade, era uma questão de foco, né? Daquilo que eu podia abraçar, que eu podia ver. O fato é que, nesse primeiro momento, eu tinha muito preconceito em relação à ortopedia funcional dos maxilares, porque isso não foi abordado de forma tão intensa no meu curso de especialização. Foi uma questão de formação profissional, diferentes condutas terapêuticas. E eu acho que eu era até um pouco elitista, sabe? No sentido de, não, essa é a minha filosofia, é melhor, é essa que eu vou abraçar. E isso eu vejo, às vezes, no mercado, principalmente na ortodontia, abraçando uma verdade absoluta e não querendo se abrir para novos horizontes e novas perspectivas. Posso dizer para vocês que no decorrer da minha caminhada acabei me deparando com profissionais incríveis, com condutas e personalidades completamente diferentes das minhas. Muito mais abertos em relação a como conduzir o tratamento, e algumas pessoas com credibilidade. Eu via, pô, mas aquela pessoa consegue ter um sucesso conduzindo dessa forma. Por que será? E isso começou a me abrir os olhos para permitir que eu pudesse enxergar o outro de uma forma diferente. Somente a partir do momento que eu passei a estudar a ortopedia funcional dos maxilares, é que eu pude ver a diferença e entender a diferença entre as filosofias, as possibilidades terapêuticas e o que o ortopedista funcional busca. E quando o ortopedista fala assim, a ortodontista só vê dente, não vê função, isso na verdade não faz parte da nossa formação, mas talvez faça parte da nossa conduta. A gente acaba, algumas vezes, negligenciando um pouquinho o crescimento, a formação, é, a função propriamente dita, né? E focando mais na característica oclusal. Mas, se a gente for olhar os próprios livros, né, do Profit, do Moyers, que são autores bem consagrados, eles não ignoram a ortopedia funcional dos maxilares. Se a gente for olhar os grandes autores, mesmo McNamara, que preconiza ou fala aí do aparelho de Frankel, eu já vi ele falando do Frankel 2 e Frankel 3, e ele teve formação também lá na Alemanha com Frankel, então, ele procura, mesmo usando ou não usando até esse tipo de dispositivo, hoje em dia, ele tem trabalhos na literatura comparando esse tipo de dispositivo, resultado, né? E não sei se hoje ele usa ou não usa, quem já teve a oportunidade de conversar mais com o McNamara, me fala que na prática ele acaba não usando muito, mas o fato é que, e o McNamara é um grande disjuncionista, né? O fato é que esses grandes pensadores, eles se permitem olhar para o outro. Então, isso aqui eu falo para que a gente permita estourar, sabe? Sair da nossa bolha intelectual. Para permitir ver novos horizontes. A nossa visão é muito restrita e isso limita muito a atuação do profissional, em todos os sentidos. Tanto o ortopedista funcional, que não quer ver, às vezes, os benefícios da disjunção, que tem muitas evidências na literatura, já é um procedimento consagrado, a gente está falando aí em estudos humanos a partir da década de 70, 71, com o Haas, né, ele tem um trabalho de 63, 65, 63, 65, 65, 67, não sei, primeiro em suínos e depois em humanos, já evidenciando aí os resultados da expansão rápida da maxila. Então, tem alguns procedimentos que a gente pode nos permitir olhar e permitir adaptar a nossa conduta. Às vezes a gente pode ter um resultado melhor, a gente pode ser mais resolutivo, a gente pode atender aquele paciente que não quer utilizar o dispositivo removível, a gente pode corrigir o transverso antes de corrigir a relação anterior-posterior, por exemplo.
e não olhar com preconceito para aquilo que é diferente. Hoje, eu sempre paro para ouvir, eu paro para escutar, né, eu paro para ler algo totalmente diferente da minha conduta, muito mais do que os trabalhos relacionados à minha conduta por si só. Porque ali eu só vou reafirmar aquilo que eu já sei, apesar de ser importante. Mas quando eu paro para olhar pela perspectiva do outro, eu passo a entender, nesse ponto ele tem razão, eu passo a ter capacidade de raciocínio. Na temporada passada, a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre a facilidade que nos emburrece, né? Quando a gente fica muito bitolado ou vai para um conhecimento, para um caminho muito mais fácil, porque não se desafia a conhecer o novo, a gente acaba limitando o nosso próprio conhecimento e não nos permitindo desenvolver novas habilidades. Isso também é bom para a plasticidade cerebral e para que a gente possa refletir e tomar as nossas próprias decisões. Hoje até estava, hoje não, semana passada estava num evento de marketing e eles estavam falando sobre plasticidade cerebral e também sobre a tendência aí das redes sociais, como a tendência é o indivíduo ir perdendo a sua própria identidade. Isso já se reflete no número de adolescentes com depressão, a quantidade de horas que a gente leva, né, acaba perdendo, entre aspas, nas redes sociais, e a gente acaba tendendo a ir muito para aquilo que o outro está falando, ou o outro está dizendo, ou vai repostando, reprintando, ou encaminhando, olha que absurdo, essa pessoa não tá, ela pegou um trecho ali daquilo que ela falou e já traz aquilo como uma verdade absoluta e não parou para refletir e analisar com cautela, talvez porque a gente esteja perdendo essa capacidade de refletir e analisar, de sair da nossa bolha intelectual, de olhar aquela perspectiva de uma forma mais ampla. Então, no Ortopedcast de hoje, essa era ai, a sugestão, enfim, o pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos tentar ter menos preconceitos em relação às condutas. Vamos nos permitir olhar para o outro e tomar as nossas próprias decisões. Isso faz sentido para mim ou isso não faz sentido para mim? Isso foi o que mais me fez crescer profissionalmente, com certeza. Quando eu olhei a perspectiva do odontopediatra, que precisava tratar precoce aquele paciente, quando eu me permiti entender os artigos baseados nos processos de fisiologia, quando eu me permiti entender a excitação neural, quando eu me permiti entender o que era um proprioceptor, eu comecei a entender um pouco mais da ortopedia funcional propriamente dita. E isso agregou muito no meu consultório, no sentido de segurança no atendimento, assim como no sentido de conduta terapêutica, arsenal terapêutico para poder tratar o paciente de diferentes maneiras. E quando a gente, voltando àquele assunto que a gente estava falando de grandes pensadores, quando a gente para olhar para eles, o próprio Vanderlinde, que para mim é um grande gênio da ortodontia, assim, ele fala muito sobre o desenvolvimento normal da oclusão, ele também se voltou para a ortopedia funcional dos maxilares muitos anos depois de ter se formado como ortodontista. Então fica aí a minha dica para que a gente possa parar, refletir e tomar a nossa conduta terapêutica independente da nossa bolha de conhecimento, baseado nas nossas próprias experiências, né? De certa forma, baseado também em evidência científica, mas nos permite olhar para diferentes evidências científicas, tá? Não ficar muito bitolada, porque saiu aquilo naquele artigo, tá, ok, mas já pesquisou se já saiu o contrário em outro? Tu tens essa capacidade de fazer essa avaliação? Não, eu vou confiar em quem me diz, ok, então, já se permitisse olhar para alguém que diga o contrário, talvez ele também te traga uma evidência, talvez até numa revista científica, num qualis um pouquinho mais elevado. E aí? Para onde que a gente vai? Talvez a tua experiência clínica, baseada na divergência da evidência científica, também seja um peso importante na tomada da decisão. Joia? Então, vou ficar por aqui, deixando esse gancho, porque esse eu acho que foi realmente o ponto-chave, de virada de chave na minha carreira como profissional, como ortodontista, focada no atendimento ortodôntico e ortopédico na infância. Um grande beijo, quem ficou até aqui, muito obrigada.
curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, para que realmente a gente possa ver o nosso trabalho prosperando e ter o impacto desse trabalho para mais pessoas, que a gente possa continuar, tá bom? Um grande beijo e boa semana. Até mais. Tchau, tchau.